Se nós observarmos a história da humanidade, todos aqueles que tiveram um compromisso com os mais pobres foram perseguidos. Se formos à África do Sul, Mandela passou mais da metade da sua vida preso, porque defendia os pobres, defendia os negros e queria acabar com o apartheid. Todos nós sabemos de que naquele país, na escola em que um negro estudava, não tinha branco. E nas boas escolas em que os brancos estudavam, os negros não podiam frequentar. Na unidade de saúde pública de boa qualidade, que era destinada aos brancos, os negros não poderiam frequentar. E aquele homem que teve mais da metade da sua vida presa é considerado o maior líder da história da África do Sul. Se nós formos à Índia, colônia do povo inglês, no século XX foi que ela se libertou. É a segunda maior população da humanidade naquele país. E ali Gandhi passou parte da sua vida preso por lutar pela independência da Índia, para que aquela população de mais de 1 milhão de pessoas pudesse ter o direito de morar, de alimentar, de ter uma vida mais digna. Está longe ainda de chegar a uma vida digna na Índia. Falta ser feito muita coisa. Se você voltar na história da humanidade e aqueles que são cristãos, como eu, e for a Jesus Cristo, ele foi crucificado ao lado de um ladrão. É bom lembrar dessas coisas. E qual era o crime de Jesus Cristo? Lutar pelos mais pobres, por aqueles que o Império Romano explorava. No Brasil, não é diferente. Nossos períodos democráticos são muito curtos. Se nós formos à Constituição de 1934, senhor presidente, era aquela Constituição que previa a eleição geral com voto secreto, democrático e universal, que seria em 38 essas eleições. Lamentavelmente, por conta do início dos preparos para a Segunda Grande Guerra, tivemos a chamada Constituição Polaca de 37, e aí, Vossa Excelência, senhor presidente, é o nosso professor nessa área. Não tivemos eleições gerais. Passamos um período muito difícil da Segunda Grande Guerra, e somente a Constituição de 46 é que traz o voto democrático, popular e secreto. Aquelas regras vigoraram até 1964. Entramos de novo num período de chumbo da ditadura militar. E muitos daqueles que hoje batalham pelo fim do impedimento da senhora Presidenta da República, lamentavelmente, alguns participaram daquele processo da ditadura militar, sendo governadores biônicos e outros cargos. Lutamos muito e ali nós sabemos qual foi o papel de uma centena de jovens lutadores, jovens patriotas. Era menos de 5 mil, mas enfrentou a ditadura com todos nós. E hoje nós somos de novo uma democracia. A partir de 89, senhor presidente, adquirimos o direito do voto geral, universal e secreto. E o que tem a ver esses períodos cultos democráticos? São nesses períodos em que os mais pobres têm direito, são nesses períodos em que a economia brasileira se desenvolve. Se voltarmos de 46 a 64, lá no nosso Nordeste, no meu Ceará, nós tivemos o Banco do Nordeste do Brasil sendo criado, estrutura forte da nossa economia. Se nós formos a maior empresa brasileira, que é a Petrobras, é desse período. E foi no segundo governo do senhor Getúlio Vargas, em que muitos que na época integravam a UDN e hoje estão distribuídos em outras legendas, ali diziam: se Getúlio for eleito,
não pode tomar posse. Se tomar posse, não governa. Se governar, nós o eliminamos. Tentaram o impeachment de Getúlio Vargas. O Senado, naquela época, rejeitou aquele pedido de impedimento porque as suas contas não haviam sido julgadas pelo Congresso Nacional. Mas aquele grupo que não aceitava um governo democrático, comprometido com os mais pobres, levaram Getúlio a dar um tiro no peito para poder entrar na história, mas não aceitava os caprichos da elite da época. Em seguida, tivemos o governo Juscelino Kubitschek, considerado um governo que fez no Brasil, em 5 anos, aquilo que a elite autoritária não tinha feito em 50 anos. E na sua sucessão, os mesmos membros da UDN da época diziam: vamos varrer a corrupção do Juscelino, que é a maior corrupção da humanidade. E a campanha era uma vassoura feita pelo Jânio Quadros para varrer a corrupção de Juscelino Kubitschek. Esses mesmos que lá tentaram tirar o mandato de Getúlio Vargas. Esse processo, em seguida, tem a eleição. E o vice-presidente, como era da regra, era eleito em chapa própria. E João Goulart é eleito. João Goulart, com a sua proposta das metas, das reformas, não se contiveram, promoveram um golpe de Estado militar e civil. Este Congresso Nacional, na época, declara vaga a presidência da República para dar posse à ditadura militar. E amplos setores da imprensa brasileira, naquela época, dizia: não tem golpe. E daqueles que era tido mais avançado, chamava de ditadura dita leve, dita branda. E recentemente, felizmente, um desses grandes meios de comunicação pediram desculpa ao povo brasileiro pelos erros cometidos na ditadura militar. Aqui, neste Congresso Nacional, nós restituímos o mandato de João Goulart para dizer para a nação brasileira do grave erro que o Congresso Nacional tinha cometido. E são esses mesmos, com esses ideais, em que resolveram, após 4 eleições democráticas, em que o Partido dos Trabalhadores ganhou as eleições nas ruas, e resolveram já em 2014 ter a ousadia de desconfiar do resultado do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a recontagem dos votos. Perderam. Em seguida, tiveram a ousadia de pedir a sua diplomação, embora não sendo eleito. Perderam de novo. E aí, iniciam este processo de impedimento. Aqui, a nossa presidenta Dilma, de cabeça erguida, como fez na ditadura militar, olhando para todos nós, dizendo: eu sou acusada de 3 decretos que emiti, e esses decretos, nenhum teve efeito no resultado primário, porque tinha o decreto de contingenciamento e, por isso, não teve nenhum aumento nas despesas primárias. E o outro tratava da equalização da taxa de juros da agricultura comercial e da agricultura familiar. O procurador Ivan Cláudio Marques declara no processo criminal que havia sido ajuizado: não é empréstimo essa operação. Essa operação é de equalização da taxa de juros. A perícia em que o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse feita, porque os membros da comissão especial não aceitaram a perícia, a maioria deles é verdade. E naquela perícia fica comprovado, não tem participação da senhora presidenta da República, e todos nós sabemos que não há, para concluir, senhor presidente, que não há crime se não tem participação. E é este processo que em pleno... Vossa Excelência conclui.
Pois não. Portanto, é esse processo em que vai a julgamento agora. Todos nós sabemos, não tem crime. E aí resolve invocar o que eles chamam do conjunto da obra. Conjunto da obra é projeto de nação, em que os democratas devem disputar na urna os seus ideais, as suas propostas. E eu desafio, se com esse projeto do governo interino, alguém tem coragem de ir às urnas pedir voto ao povo brasileiro, porque ele é pago pelos mais pobres para premiar os mais ricos. Por isso, senhor presidente, eu voto não a esse impedimento.